O prefeito Crivella censurou uma história em quadrinho dos Vingadores que traz uma cena de beijo homossexual. E é só isso que tem na HQ mesmo, tá? Não tem nudez, não tem cena de sexo. Ela simplesmente tem o desenho de dois carinhas se beijando. O Hulkling e o Icano, que, diga-se de passagem, formam um casal muito fofo que tem um relacionamento muito saudável. Por que eu tô falando isso? Bom, primeiro, eu me formei em letras e na verdade eu cresci lendo HQs. E porque eu cresci lendo HQs, eu optei por fazer a minha monografia envolvendo HQs, o meu TCC envolvendo HQs e também a minha dissertação de mestrado, ela lida com histórias em quadrinhos, além de uma série de outros trabalhos e pesquisas. Então eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento de causa para poder falar a respeito disso. A história dos Vingadores, ela não é voltada para crianças. Ela é feita para um público adolescente, um público, se não me engano, a partir dos 13, 14 anos. E aí, como eu não dei continuidade na leitura porque é muito longa, né, essa série se desenrola há décadas, mas a indicação, e aí fica, né, fica aí a informação para os pais que talvez estejam preocupados com o que os filhos estão lendo, né? Na hora de comprar, é muito simples de verificar se a história ela é adequada ou não para o seu filho, para sua filha. Aqui, ó, não sei se vai focar, mas dá para ver nesse quadrado branco aqui. Essa HQ, ela é para maiores de 18 anos. E isso está marcado aqui atrás com letras relativamente grandes. A identificação etária, né, a classificação etária, ela vai estar sempre junto do código de barras. Então, toda vez que o seu filho, sua filha quiser comprar uma história em quadrinho, procure o código de barras e você vai ver lá qual que é a idade indicada da HQ. No caso dos Vingadores, ela é uma boa HQ para adolescentes, porque ela traz uma leitura, né, uma trama que é relativamente complexa, então isso incentiva os adolescentes a depois terem contato com uma literatura mais elaborada. E além disso, ela vai retratar um cotidiano de jovens. Jovens que estão na escola, que enfrentam problemas por conta de, às vezes, de preconceito por serem diferentes, né? E aí uma das diferenças inclui superpoderes, mas, enfim, é uma analogia. Essa história em quadrinhos, ela é sim educativa, ela é sim muito adequada para adolescentes. Quem trabalha na escola sabe que, principalmente quem está aí, esses adolescentes que estão aí no segundo grau, eles estão sedentos por representações com as quais eles possam se identificar. E haver um casal homossexual com um relacionamento saudável, com um relacionamento adequado e nada abusivo numa história em quadrinho, ajuda esses adolescentes a perceberem um tipo de relacionamento que poderia ser saudável para eles também. Afinal de contas, a gente não pode ignorar, a gente não pode fingir que com 14, 15, 16, 17 anos, os jovens eles já sabem qual é a orientação sexual deles, ou pelo menos já têm uma noção, caso sejam homossexuais. E, cara, isso nada mais é do que a representação do dia a dia deles. Então, sim, esta é uma história em quadrinhos extremamente adequada para esse pessoal. O que a gente tem, né, do posicionamento do Crivella além de preconceituoso pra caramba, é anticonstitucional. Porque na própria Constituição Federal, no artigo 220, há um parágrafo que diz o seguinte: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O que o Crivella está colocando, está fazendo, é uma censura
ideológica e artística, e ele tá entrando num quesito do qual ele não entende porcaria nenhuma. O que ele tem são preceitos da igreja dele, que enxergam a homossexualidade em si como uma perversão, e aí, pelo visto, para ele, toda manifestação de carinho entre casais homossexuais é algo pornográfico e é algo impróprio. Bom, esse caso é mais um dos que evidenciam que a gente já não está mais numa democracia, né? E que a gente precisa ficar de olho, a gente precisa se levantar como fizeram as pessoas na Bienal, porque a gente não pode deixar que isso se escale. Então fica aqui o aviso, e não vamos descansar quanto a essas ingerências do poder.